O mercado brasileiro não é um mercado que tem muita liquidez, né, não é muito grande, mas vale a pena olhar tanto em setores que exportam bastante, na minha opinião, pensando no horizonte maior, como também ligados à infraestrutura e também a bens públicos. Sobre a reação do mercado financeiro aqui no país, a situação política, eu converso agora com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito. Como é que está esse comportamento do mercado? Bem, primeira coisa, né, esse processo de impeachment acho que é meio que dado, né, apesar de você ter ainda uma discussão que vai ainda começar a ganhar peso no Senado, eu acho que a presidente da República não tem mais condições objetivas e nem subjetivas, né, de controlar a base, de apresentar projetos para o país, né. Então o mercado está reagindo com essa leitura, né, só que aí tem que tomar cuidado. Boa parte desse otimismo, dessa percepção a respeito da saída da presidente já foi colocado no preço, já está precificado, que a gente fala. Até pouco tempo atrás, né, a gente está subindo nesse ano 37% em dólar a Bolsa Brasileira. O real é uma das moedas que mais se apreciaram no mundo, perdendo só para o Ien em 2016. Então tudo isso daí em conjunto cria uma situação para mim pelo menos, de que muito já foi colocado no preço dos ativos. O que a gente precisa agora é de eventos novos, né, para saber para onde vai efetivamente a Bolsa. Antes a gente estava agindo muito no instinto, né, agora é hora de colocar alguns pingos nos is, e é isso que a gente deve ver nos próximos dias. Quais as sinalizações esperadas por parte do meio político? Bem, eu espero muito que o presidente Temer, né, que tudo indica que ele vai efetivamente assumir, ele comece a organizar a discussão econômica, né? Quem é que são os nomes dos ministros? Como vai ser a atuação do Banco Central? Vai ter ajuste fiscal? Não vai? Eles vão mexer nas receitas da União? Vão criar novos impostos? Vão cortar gastos aonde? Então eu preciso mais ou menos saber isso para poder determinar algumas variáveis, entre elas, por exemplo, taxa de juros, né, no curto prazo e por aí vai. Eu acho que essas sinalizações que a próxima equipe, o próximo governo pode fazer, não vão ajudar efetivamente a economia em 2016 e talvez nem muito em 2017. O que vai ajudar muito é que vai melhorar as variáveis propriamente financeiras, expectativa de inflação, a taxa de juros de longo prazo. Você tem algumas, até o próprio real pode se fortalecer um pouco mais nesse jogo. Tá bom que o real deve perder força, que nem todas as moedas no final do ano, porque eu acredito que o dólar vai ganhar força porque vão subir os juros nos Estados Unidos. Mas fora isso, tem essas variáveis que são importantes. Mas o que a gente precisa agora é que o presidente, o próximo governo, né, organize a discussão econômica. E aí sim a gente vai poder começar a pensar se eles vão fazer tal ou qual ação e como isso deve abater nos ativos e na Bolsa Brasileira. Restabelecida a confiança, a economia do país começa a melhorar? Olha, em alguma medida sim, em outra medida não. O que eu quero dizer com isso, né? Obviamente a confiança no Brasil está num nível muito baixo. A presidente Dilma Rousseff, né, ela acabou se analisando de forma truncada para o mercado várias vezes, né? Ela se analisou expansão de gasto, depois ela se analisou um ajuste ortodoxo, ela se analisou que, enfim, ia continuar controlando o preço, depois liberou todos os preços. Ela vamos dizer assim, mandou vários sinais que são contraditórios entre si. Então isso é muito complicado o que a presidente fez. Agora, o fato do próximo presidente organizar a discussão vai trazer a confiança? Alguma medida traz. Só que o empresário, a confiança do empresário é uma coisa muito específica. O empresário tem que olhar para o futuro e pensar, vai ter para quem vender minhas mercadorias? Vai ter demanda para os produtos que eu quero fazer? A gente não sabe de onde vai vir essa demanda. O ajuste ainda está sendo nos salários, o desemprego ainda está subindo, o investimento talvez não venha tanto porque tem uma ociosidade grande, né? Então tem muitas questões no ar, né? O que eu quero observar isso é com cuidado, para a gente não entrar também no otimismo, né? Isso acontece muito em mercados acionários, né? Você cria uma leitura um pouco diferente, todo mundo vai atrás comprando bolsa e às vezes acaba se machucando nesse processo que não precisava. Então, de novo, o que o presidente Temer, né, o futuro presidente Temer tem que fazer é organizar a discussão econômica para a gente saber aonde vai ser o polo dinâmico. Eu ainda não sei onde vai ser o polo dinâmico da economia brasileira. A possibilidade de permanência no poder de alguns políticos-chave sob denúncia de corrupção ainda pode ter impacto na confiança, mesmo assim, após esse processo de impeachment, na possibilidade do Michel Temer assumir a presidência? Então, né, isso é uma questão difícil para nós brasileiros, né? Foi bastante complicado, né? Você vê esse processo de impeachment, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? A questão não é a corrupção, para mim.
A questão que está sendo julgada é o mandato da presidente no sentido das medidas econômicas dela, né? É isso que está sendo colocado em pauta. Que o Congresso brasileiro tem pessoas que estão sendo investigadas, que o próprio Michel Temer está sendo investigado, Eduardo Cunha, isso não é surpresa, né? Agora, eu como economista no mercado financeiro quero ficar atento a essa dimensão da discussão. O investidor estrangeiro, né, ele acha muito ruim, né, obviamente, tudo o que está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar também que o mundo emergente não é um mundo fácil de fazer negócios, né? É difícil fazer negócio no Brasil, mas também é difícil fazer negócio na Rússia, é difícil fazer negócios na Índia, na China, na Indonésia. Cada país emergente tem sua peculiaridade. Eu acho que nós, brasileiros, estamos mais assustados até que os estrangeiros, né? Os estrangeiros conseguem olhar e falar, bem, não é o ideal, mas era um pouco mais ou menos onde a gente imagina, né? Que estão, vamos dizer assim, os parâmetros da economia brasileira. A gente gostaria de uma situação melhor, que fosse investigado tudo, mas também a gente não pode ser ingênuo, né? Tem coisas que vão demorar, né? As investigações demoram, né? Eu tenho esperança, eu acho que a gente vai conseguir resolver isso, né? Agora, que é incômodo ver pessoas ligadas a casos de corrupção ainda se mantendo no poder, sem dúvida nenhuma é. Quais são as sugestões de investimentos neste momento? Bem, levando em conta que o Brasil passou por um processo de ajuste muito forte ano passado, né, a gente tem que lembrar que a gente liberou todos os administrados, isso daí acabou fazendo a inflação subir fortemente, né, o preço administrado subiu forte, a Selic também subiu forte, né, quando a Selic sobe, isso quer dizer que o preço do título bond mesmo, né, cai, né, e levando em conta que a gente teve um ajuste cambial também relevante, o ano passado o real se depreciou 60%, né, o Brasil está barato sobre vários aspectos, né, agora, o que a gente precisa ver, e por isso que eu preciso da orientação um pouco mais clara do próximo governo, é que áreas devem se beneficiar a depender das políticas econômicas que eles vão fazer. Eu acho que tem muita coisa barata se você pensar num horizonte de 5, 6 anos. Se você pensar no horizonte de 1 ano, 2 anos, talvez algumas coisas realmente não já esteja caro, né? Porque não vai crescer nesse curto prazo, mas se você pensar no horizonte um pouco maior, o Brasil reúne sim as qualidades para continuar avançando enquanto economia, enquanto país. Então, por exemplo, setores do varejo que avançaram muito nos últimos anos, retrocederam fortemente agora, porque a gente segurou o consumo. Agora racionalizou o processo, o varejo está mais eficiente, por assim dizer. Então, sugiro de novo, né, tem que fazer muita pesquisa. No mercado acionário, né, a gente tem perspectiva talvez um pouco melhor, acho que para papéis até de exportação, né, porque eu acho que a economia mundial deve melhorar no ano que vem, no outro, né? E você também tem setores básicos de infraestrutura no Brasil que vale a pena ficar olhando, né? Obviamente esses papéis, o mercado brasileiro não é um mercado que tem muita liquidez, né? Não é muito grande, mas vale a pena olhar tanto em setores que exportam bastante, na minha opinião, pensando no horizonte maior, como também ligados à infraestrutura e também a bens públicos. Investimentos em títulos do Tesouro. Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente tem títulos agora, por exemplo, títulos pré-fixados, eles estão pagando 14% ao ano. Isso daí faz você dobrar teu capital, né, em torno de 4, 5 anos. É uma taxa bastante atrativa. E mais do que isso, né, por mais que algumas pessoas tenham dúvidas da capacidade de solvência do Brasil, de pagamento do Brasil, eu acho isso uma bobagem. Na verdade, até pode, melhorando muito os indicadores financeiros, pode até de repente voltar a ter grau de investimento, não agora já, mas mais para frente, quando cair o CDS lá para 250, 200 pontos, que pode acontecer na melhoria de algumas variáveis, mas não tem, eu acho que os títulos brasileiros estão relativamente baratos, estão pagando bons juros, e não é diferente do que tinha antigamente, né? Porque antigamente tinha uma dívida muito grande em dólar. Quando você tem uma dívida em dólar, você corre o risco sério de não poder pagar, porque você não tem dólar. Só que a dívida hoje toda é em real, né? Então, a pior coisa pode acontecer é o governo ter que emitir dinheiro para pagar a dívida. Isso vai dar inflação. Só que tem vários títulos bons, pré-fixados, pagando 14%, e os ligados, os inflation-linked bonds, né, os ligados à inflação, estão pagando 6%, 5% mais inflação. É uma taxa muito boa, eu colocaria dinheiro ali sim. André, perfeito. Muito obrigada por mais essa participação aqui para a Educascope TV. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. Luciane Miranda para a Educascope TV.